Bom dia a todos e todas, que possamos usufruir das bênçãos de Deus. Eu gostaria de começar a nossa conversa baseada numa frase interessante que um monge católico e escritor do século XX, Thomas Merton, afirma que a maior distância é que vai entre a cabeça e o coração. Que a distância entre a cabeça e o coração é a mais curta, porém, a jornada é mais longa. O que isso significa dizer? Que a cabeça, ela representa, metaforicamente, a sede do pensamento, da razão, aonde estão escritas na nossa memória todas as nossas existências passadas, toda a nossa ancestralidade. E o coração, a sede das emoções. Então, esse ponto de equilíbrio entre a razão e o sentimento, ela não se constrói do dia para a noite. Daí nós compreendermos essa afirmativa de Merton, quando ele diz que a distância é mais longa. Porque é um trabalho dos séculos, de muitas existências, de muitas encarnações. Com isso, nós podemos afirmar que hoje, tudo que se expressa na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, são a síntese de todas as nossas encarnações anteriores. Vale lembrar, e é importante, uma afirmativa de Lázaro, quando no Evangelho, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 8, quando ele vai falar da lei de amor, ele diz o seguinte, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, Lázaro começa nessa afirmativa, e em seguida ele vai dizer o seguinte, que em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ora, isso nos faz pensar que na nossa condição humana atual, nós ainda transitamos na esfera dos instintos e das sensações, embora em muitos de nós já desabroche o sentimento. Quando eu falo sentimento, todos nós somos possuídos do amor pelos nossos familiares, o amor muitas vezes por aquilo que a gente faz, o amor pelos animais, né? Embora esse amor, esse sentimento, ele seja circunscrito àquilo que é mais próximo a nós, ele já é o desabrochar da condição que todos nós um dia iremos alçar, né, na mensagem que Lázaro nos apresenta. E, pelo fato de transitarmos ainda na esfera dos instintos e das sensações, todo movimento que nós operamos ainda é na satisfação das nossas necessidades imediatas, né? Então, tudo que nós fazemos é nesse sentido, tudo que nós buscamos é nessa satisfação primeira, né? Do ponto de vista da ciência, a criança, ao nascer, até chegar à sua fase adulta, ela praticamente repete todo o movimento da humanidade. Ela manifesta o sentido, né, do ego, do instinto, das sensações, quando tudo que gira, tudo que está em torno dela, gira a seu favor. Todos nós que passamos por essa fase, todos nós que temos filhos ou netos, percebemos esse movimento. Se eu quiser ver quem é aquele espírito que nós recebemos, é só observar a criança quando ela brinca, a forma como ela se relaciona e como ela se manifesta. Então, tudo gira ainda em torno do ego, né? E aí nós fazemos a seguinte pergunta: que necessidades seriam essas? O que determina as nossas necessidades? Se tudo que nós fazemos é para atender o necessário, quem é que determina esse necessário? E aí, no livro dos Espíritos, em relação ao necessário e ao supérfluo,
na questão 715, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos responsáveis pela codificação: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Na sociedade que nós vivemos, nessa organização social, existem 2 parâmetros que determinam esse limite, dado culturalmente, dado pelas relações e construído pelo próprio homem. Um é o salário mínimo, que a sociedade determina qual é a condição mínima para que uma pessoa possa sobreviver. Então, o salário mínimo é uma delas, né? Então, é uma construção social, é aquilo que é necessário. Se o necessário ele é uma construção social, ele pode ser mudado, né? Porque o salário mínimo ele é questionável, né? Será que um salário mínimo hoje, nas condições atuais, políticas, econômicas, em que a nossa sociedade se encontra, ele é suficiente para manter uma família? E as famílias numerosas, principalmente. Então, essa é uma relação construída pelo homem. Kardec vai além, ao perguntar, nessa questão, como o homem pode conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Ou seja, é a partir das relações estabelecidas culturalmente que o homem vai encontrando, né, uma forma de determinar aquilo que lhe é necessário e aquilo que lhe convém, né? Então, é essa a questão em que Kardec vai se deter. Mas Kardec, né, muito sabiamente, ele não se contenta com uma única pergunta e uma única resposta. Então, na questão seguinte, ele vai fazer a seguinte indagação: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ou seja, não existe algo previamente estabelecido que determina o que é necessário para nós e o que é supérfluo? E os espíritos respondem: sem dúvida, existe uma maneira, um limite estabelecido, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então vejam que, pela nossa condição, retomando a Lázaro, que no início nós somos instintos, mais avançado e corrompido nós somos sensações, todas as nossas necessidades, ela transpõe essa barreira do limite, porque nós somos insaciáveis, né? A nossa natureza humana ainda nos coloca nessa busca de sempre querer mais. Sempre é o melhor emprego, é o melhor trabalho, as melhores relações. Tudo que nós queremos para nós sempre é o melhor. Mas isso também é alimentado pela própria sociedade. Quando nós olhamos a mídia, que cria em cada um de nós um estado de insatisfação, né? De você sempre buscar o melhor, buscar a melhor roupa, aproveitar a melhor promoção, trocar o seu carro, trocar os seus eletrodomésticos, mudar de casa. Então, o homem vive nesse permanente estado de buscar aquilo que é melhor para ele, dentro da sua percepção, mas que nem sempre é o necessário. Nós temos, eu e minha esposa, temos um casal amigo que moraram aqui em Belém uma época, e atualmente eles estão no Rio, e eles costumavam dizer, né, que o carro top de linha e um carro popular, eles levam você para o mesmo lugar, né? Mas entre um carro popular e um top de linha, qual é o que nós desejamos? O top de linha, né? Porque ele oferece maior conforto, ele tem mais tecnologia. Mas qual é a função dele? Não é promover o transporte de forma segura, de forma confiável, desde que você seja um bom condutor, né? Mas isso é alimentado também pelo tipo de cultura em que nós estamos inseridos, a cultura do ter, né? Ter mais, sempre mais. E nós externalizamos para o exterior
aquilo que são necessidades íntimas. Então, nós sempre estamos transferindo a melhor esposa, o melhor marido, o melhor companheiro, o melhor filho, a melhor educação, o melhor trabalho, sempre o melhor, o melhor. E quando nós vivenciamos situações de necessidade, né, quando passamos por necessidade, por uma dor, por uma aflição, até a nossa relação com as religiões é no sentido de buscar a satisfação da nossa necessidade. Né? Então, esse é o primeiro passo. E nessa relação, o homem vai descobrindo, né, que a realidade não é bem essa. Né? Ora, como dissemos no começo, se nós somos a síntese de todas as nossas existências anteriores, nós trazemos também em nós a marca de um passado, né, de desalinho, da qual nós precisamos reparar a nossa caminhada. Né? Então, a cada encarnação, o espírito recebe, né, um planejamento para que ele desenvolva a sua trajetória no sentido de promover o seu crescimento, a sua renovação interior. Mas, às vezes, a gente esquece dessas responsabilidades e damos vazão àquilo que já trazemos escrito na nossa consciência, né, que são os nossos atavismos, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, justamente isso que Kardec vai questionar junto à espiritualidade, o que estabelece esse limite? Há uma questão importante no Livro dos Espíritos, que é a questão 717, ainda na esteira dessa relação entre que é o supérfluo e o necessário, né? Em que o homem, ao ir discernindo, ao ir desenvolvendo a sua inteligência, ele vai adquirindo essa maturidade. Aquilo que Kardec chama lá no Evangelho, né, que os Espíritos apresentam, a maturidade do senso moral. É que vai fazendo com que ele vá discernindo entre o que é supérfluo e o que é necessário, pelas suas escolhas, pelo uso do seu livre-arbítrio. Né? Então, na questão 617, Kardec pergunta: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para lhe proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E aí os Espíritos respondem: ouvidam a lei de Deus, ou seja, esquecem a lei de Deus, e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Em outras palavras, responder significa prestar contas. Né? Então, a situação que nós passamos muitas vezes de necessidade, ela tem um correspondente ao passado. Né? Seja um passado distante de uma encarnação anterior, seja um passado próximo, criado na presente existência. Né? Então, se nós remontarmos a origem dos nossos males, como bem diz o Evangelho e o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a causa dos nossos infortúnios nós mesmos. Né? Então, se nós somos o causador da nossa própria desdita, do nosso próprio infortúnio, Deus não tem nada a ver com isso. Compete a cada um de nós reconstruir essa caminhada. Na questão 926, Kardec faz uma outra indagação. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E aí os Espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. Então veja que a verdadeira riqueza não está nos bens, mas naquele que sabe equacionar a sua vida diante dos seus desejos, das suas vontades e as suas necessidades reais. Aquele que sabe discernir entre o que lhe é supérfluo e o que lhe é necessário. Então, essa é uma jornada árdua e que, às vezes, à custa da dor e do sofrimento, é que a gente vai desenvolvendo esse aprendizado.
E aí os espíritos vão mais além. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Ora, essa passagem nos faz pensar que se nós somos os causadores das nossas próprias aflições, compete a nós a mudança desse estado de coisas. Então é isso que as religiões, de um modo geral, e as próprias relações e a própria vida vão nos ensinando. Quando Jesus nos traz no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, o que ele quis dizer com isso? Que para onde eu direcionar os meus desejos e as minhas vontades, toda a minha intenção será mobilizada nesse processo. Então, se o meu esforço é no sentido de eu compreender que a situação que eu passo foi construída por mim mesmo e que a mim compete melhorar, eu vou procurar os caminhos que me auxiliem nessa melhora. Então, quando eu busco, a religião, no sentido de amenizar as minhas dores e as minhas aflições, esse movimento ainda é feito dentro da conveniência, porque eu quero ficar bem. Se nós formos avaliar o que nos traz a uma casa espírita, ou ao que nos conduz a um determinado credo, nós vamos perceber, se fizermos uma análise nua e crua, que o que nos move é a conveniência. Todos nós queremos ficar bem. Todos nós almejamos uma condição melhor do ponto de vista daquilo que a vida pode nos oferecer. E dependendo da religião, do credo, me referindo às religiões que trabalham o pensamento de Jesus com seriedade, aos poucos nós vamos descobrindo, que tudo dependerá das nossas escolhas, que cada um de nós reencarna com talentos, com conhecimentos, capaz de desenvolver essas habilidades, não só para o seu próprio usufruto, mas também para multiplicar esse talento com aqueles que precisam. Mas a nossa relação ainda com a religião, ela se dá no sentido da conveniência. Nós estamos sempre negociando com Deus, através das promessas, das vontades. Se eu obter tal graça, eu prometo tal coisa. Se eu ficar bom, eu vou distribuir não sei quantas cestas básicas. Então, sempre é uma relação de troca. Muitos de nós ainda transitamos nessa esfera, de negociar com Deus. Como se costuma dizer, nós queremos o milagre do santo, mas não queremos fazer o esforço que o santo fez para se santificar. A peso de renúncia, a peso de muita dor, de muito sofrimento. Então nós queremos que o santo olhe por nós, que ele atenda às nossas necessidades. Mas e o esforço para chegar a essa condição? Então, quando Jesus afirma que ele não quer o sacrifício, mas a misericórdia, o sacrifício que ele deseja não é mais o sacrifício dos primeiros cristãos que foram imolados no circo em testemunho da sua fé, mas sim um sacrifício do quê? Dessas matrizes que ainda emperram a nossa caminhada, Principalmente o orgulho, o egoísmo e todas as variantes que deles decorrem. Então é esse o sacrifício. Jesus não quer de nós a santificação, mas Ele quer que a gente ofereça o que cada um pode dar. Se Jesus tivesse convidado Pedro num momento de maior necessidade, Pedro não teria aceitado o convite? Não é pela dor e pelo sofrimento que nós buscamos Deus, que nós recorremos à ajuda, às religiões, aquilo que a sociedade nos oferece, para que a gente possa amenizar a nossa dor e o nosso sofrimento? Mas o que
Jesus faz? Quando Pedro, após uma pesca infrutífera de uma noite inteira, Pedro, um exímio pescador, quando ele retorna com o barco vazio, o que Jesus diz para Pedro? Pedro, vá e jogue a rede novamente. E Jesus questiona, mas Senhor, eu passei a noite inteira pescando, estou cansado. Jesus, vá, volte. E Pedro vai, né? E lança a rede, e a quantidade de peixe era tão grande que o barco quase naufraga, né? E quando Pedro retorna, o que Jesus diz para Pedro? Pedro, eu vos tornarei pescador de homens. Ou seja, o convite de Jesus a Pedro não foi na necessidade, foi na abundância. Pedro, você tem tudo agora, mas eu quero que você me siga, né? O que acontece conosco? Quando a gente está na dor, na aflição, a gente procura Deus. Mas quando a gente está bem, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Esquecer Deus. Porque buscamos a cura para continuar no tipo de vida que nós mantemos. Sem operar em nós que aquele momento de cura é para que a gente pudesse promover no nosso íntimo a nossa renovação moral. Então, Deus possibilita, através da sua misericórdia, Ele nos auxilia, Ele nos ampara, né? Mas para que a gente possa refletir e pensar na nossa caminhada, como Jesus sempre afiançou aqueles que o buscavam, né? Ele dizia, levanta-te e anda, ou seja, te esforce e caminhe, ou então, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, Jesus promovia a cura para que as pessoas pudessem renovar o seu íntimo e não voltassem a cometer os mesmos erros. Mas, ainda nos dias de hoje, a gente se move por essa negociação com Deus. Queremos ficar bom, mas queremos ficar bom para manter o nosso status social, a nossa condição de vida, né? Essa relação da conveniência e da coerência, ela parte de uma reflexão que os Espíritos Amigos trouxeram até nós, num trabalho mediúnico, né? Em que ele nos fazia pensar qual a relação que nós, na condição de espíritas, estabelecemos com os ensinamentos de Jesus, alargado pelos horizontes da doutrina espírita. Em que momento nós nos relacionamos de forma conveniente e de que forma nós realmente somos coerentes com os ensinamentos que nós já conhecemos, que nós já possuímos e que nas leituras que nós fazemos quase que diariamente, né? Que movimento é esse que nós fazemos? Ainda nos mantemos pela conveniência ou pela coerência? Há uma passagem no Novo Testamento, Jesus, numa das suas trajetórias, né, entre a Samaria e a Galileia, em que ao passar por um vilarejo, haviam 10 leprosos, né, ou rancenianos. Leprosos porque era o termo da época, hoje considerado pejorativo. Então haviam 10 rancenianos. E todos eles, distantes, clamam a Jesus que tivesse misericórdia deles e que o curasse, né? Jesus olha para ele e diz, vão até os sacerdotes e se apresentem. E eles vão. E nesse percurso da caminhada, os seus corpos vão sendo reconstituídos. E apenas um deles retorna para agradecer a Jesus por aquela dádiva, por aquela bênção. Os 9 desaparecem. E aí Jesus pergunta, onde estão? Não eram 10? Aonde estão os 9? Né? Apenas um voltou para agradecer, né? E esse realmente conseguiu a cura real, né? Porque os outros 9, por conveniência, queriam a cura, mas voltaram para a mesma condição anterior e a doença retornou numa maior gravidade. E só aquele se curou realmente, né? Dona Amélia Rodrigues, na Mensagem do Amor Imortal, ela nos traz essa mensagem fazendo uma reflexão da ingratidão das pessoas diante das bênçãos que Deus propicia a todos nós todos os dias.
A graça de Deus, ela nos cerca e nos abunda. Mas nem sempre nós nos colocamos em sintonia para receber essa graça. Ora, se Deus está em toda parte, se Deus nos auxilia por intermédio das pessoas, a ajuda nunca nos falta, né? Vem por intermédio de alguém próximo, ou da família, ou de um amigo, ou alguém do nosso espaço de trabalho, ou numa abordagem que vem na rua, ou de uma leitura que nós fazemos, ou de uma música que nós ouvimos. Deus, Ele usa desses mecanismos para que a ajuda chegue até nós. Mas às vezes a gente ignora, né? Então a graça, ela existe. Ora, se Deus é amor, Deus está em toda parte, ninguém está fora dessa graça. Todos nós estamos imersos nela, mas nem sempre nos colocamos em condições de recebê-la, né? Essa é uma das questões que, no cotidiano do trabalho mediúnico, a gente mais ouve dos espíritos. Aqueles espíritos que chegam, né, com sentimentos contrários, com ódio, com vingança, querendo, né, perseguir aquela pessoa encarnada, que ali, no momento da reunião, é vibrado o nome para que ela seja atendida. Os espíritos vêm, né, com aquela revolta, porque aquela pessoa aprontou o que aprontou e nós estamos ajudando. E ele, que foi a vítima, está ali, muitas vezes intitulado de obsessor. E aí a gente vai conduzindo o diálogo, conversando, né, para que aquele irmão entenda que nunca faltou ajuda para ele, né? Ele teve ajuda. E vamos buscar na memória dele quem ou de que forma essa ajuda apareceu na vida dele e que ele ignorou. E é essa ajuda que naquele momento vem buscá-lo, na forma de um familiar, de um amigo, de um padre, enfim, de uma criança, de um filho, né, que se fez presente na vida dele para mudar o curso da vida dele e que ele, movido pelas necessidades que ele cria, ignorou aquele chamado. Então, é isso que acontece com cada um de nós. Então, essa passagem aí dos 10 leprosos, ela ilustra, né, lá no tempo de Jesus, a relação que nós estabelecemos entre a convivência, o que é entre a conveniência dos nossos atos e a coerência daquilo que nós podemos estabelecer na nossa vida. Esse mês eu fui surpreendido com uma notícia de que uma tia minha, tia Esther, casada com um tio meu, irmão da minha mãe, né, estava internada na UTI, num hospital aqui de Belém. E aquilo me surpreendeu, né, porque é uma tia que eu tenho um carinho muito grande por ela. Né, nos momentos mais difíceis da vida dela, eu estive próximo a ela. Né, ela ficou viúva ainda nos anos 70, né, e durante mais de 50 anos, ela lutou muitas vezes com privações, porque tanto ela como meu tio tinham uma barraca na feira, no Ver o Peso, e eles, na condição diferente, lutavam com muita dificuldade. Imaginem ela depois viúva e com 9 filhos, né? Mas eu nunca vi essa minha tia, nunca encontrei ela sem um sorriso, sem ela expressar uma alegria. Nunca vi ela reclamando da vida, se lamentando, né? Mesmo nos momentos de maior privação, né, das vezes que eu a visitei. E aí, tocado por aquela notícia, eu entrei em contato com as minhas primas para que eu pudesse visitá-la, porque uma das tarefas que a gente desenvolve quando a gente é chamado é visitar as pessoas nos hospitais, né? Ir até lá, levar uma mensagem, naquele trabalho silencioso, que não precisa ser divulgado, né? Atender o irmão não precisa fazer nem um estardalhaço. Era assim que Jesus trabalhava, no silêncio, né? Ele sabia da necessidade de cada um. E aí eu contactei com as minhas primas, que eu não as via há algum tempo. Estive lá no hospital. Na primeira ida eu não fui na UTI, porque um dos familiares tinha ido com ela, né? Mas nós sentamos ali conversando, né? Fomos até a capela, fizemos uma oração. E eu levei o nome dela para a reunião de saúde, a reunião mediúnica de saúde, na casa que eu frequento, e me surpreendeu a resposta que veio, né, do atendimento a ela. Né? Toda semana a gente caminha nomes, né?
E vem a orientação, né? Vem o quadro do atendimento e vem as orientações. E no caso dela não havia nenhuma orientação. Apenas a espiritualidade relatava, os médiuns relatavam, que foi alcançado um quadro em que as irmãs de caridade, né, de mãos dadas em torno do leito dela, cantavam com alegria e com amor para ela uma canção que foi composta por uma freira, irmã Judite, hoje com mais de 80 anos, né, uma freira mineira, e que esse poema foi musicalizado. E aquelas freiras, com muita alegria e com muito amor, cantavam para ela. E de cada uma delas saíam raios de prata em direção à minha tia, no sentido de atender aquela necessidade imediata dela. E o poema musicado era Mãos que oferecem rosas, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E a partir desse atendimento, né, conversando com as minhas primas, eu fui saber que a minha tia, mesmo nas dificuldades, ela sempre compartilhava o pouco que ela tinha com aqueles que a buscavam, né? Tanto que as minhas primas diziam para ela: mãe, largue de ser besta, a senhora dá tudo, atende as pessoas, conversa, né? Quando a gente, às vezes, passa por certas necessidades. Os filhos depois cresceram e passaram a suprir, né, a necessidade da minha tia, né? Hoje, a maioria está casado, né, já com uma condição de vida bem melhor, né? E aí foi quando eu fiquei sabendo desse outro lado dela, né? Desse trabalho silencioso que ela fazia, né? De oferecer o pouco que ela tinha àqueles que nada tinham. E eu tenho mantido, né, com as minhas primas um contato permanente, né, acompanhando o estado dela. A partir de alguns momentos ela teve alguma melhora, mas como é um quadro delicado, né, os médicos têm feito tudo o que é possível, né? Tudo que é possível. Mas o que é mais importante, aquilo que para nós, ao nosso ponto de vista, é um quadro delicado, é uma gravidade, quando a gente tem essa dimensão, né, do mundo espiritual e vê que hoje ela colhe os frutos, né, de toda uma semeadura, né, que ela fez silenciosamente, né, isso nos deixa reconfortado, né, porque sabemos que o que ela passa hoje é necessário pela sua própria condição, possivelmente de outras encarnações, mas que ajuda se faz. E a alegria como a espiritualidade cuida dela é algo assim impressionante. Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, ele, na mensagem 32, ele traz uma reflexão sobre doentes e doenças, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, para ser fiel ao autor. Ele diz o seguinte, que o respeito aos doentes é dever inacatável, mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. E aí ele segue contando. Humberto de Campos, espírito. Penetramos o nosocômio acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez. E por isso mesmo era ali tão adventício em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Atender a 4 irmãos encarnados sofredores, o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-los-emos por números. Em arejado aposento, abeiramo-nos deles depois de curta oração. O amigo número 1 arfava em constrangedora dispneia, suplicando em voz baixa: valei-me, Senhor, ai Jesus, socorrei-me, ó divino Salvador, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. O segundo implorava sobre as dores abdominais em que se contorcia: ó meu Deus, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade.
Aproximamo-nos do terceiro, que mal aguentando tremenda cólica renal em recidiva, tartamudeava ao impacto de pesado suor. Né? Quem já teve crise renal sabe o que significa isso, né? E ele dizia: piedade, Jesus, salvai-me, tenho mulher e 4 filhos, salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte. Por fim, clamava o número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide: Jesus, Jesus, ó divino médico, atendei-me. Ordenando, né, a Jesus que pudesse atendê-lo. Nosso orientador enterneceu-se, comovia-se, deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus, ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemos-nos em ação. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras, sanou disfunções ali, renovou vísceras, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhes as bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era diverso. Melhorados com segurança, os doentes pela manhã já nem se lembravam do nome de Jesus. Um enfermo de número 1 se reportava exasperado ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. O segundo esbravejava: ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar. Quero alta hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. O terceiro reclamava: quem falou aqui em religião? Não quero saber disso. Chamem o médico. E gritando para a enfermeira que assomara a porta: moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. O doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal: saia da minha frente com seu café requentado, antes que eu lhe dê com esse bule na cara. Atônitos, diante da mudança à vida, recorremos à prece e o superior espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Após ouvir a exposição do mentor, que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu bem-humorado: sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos com ligeiras alterações para a melhoria foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse a ocorrer coisas piores. Então, se reportando à atualidade, Humberto de Campos nos traz, né, essa história para mostrar que desde o tempo de Jesus, lá com os 10, em que apenas um retorna e obtém a cura real, esses 4 ainda se encontravam em quadro semelhante, mostrando o quanto a nossa busca por Deus ainda é conveniente a nossa melhora, e que ao obter a melhora, a gente volta a incorrer nos mesmos erros. Então cabe a reflexão que quando a gente deseja muito alguma coisa e aquilo não vem, seja de que natureza for, é porque existe algo aí a ser aprendido. Existe uma lição que compete a cada um de nós refletir, né? Que às vezes a doença, como a própria espiritualidade nos
nos afirma, ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Eleitos. Não no sentido dos escolhidos, como a gente imagina, mas daqueles que cumprem a lei de Deus, né? Então, só no cumprimento dessa lei, só nessa transformação moral que nós somos capazes de operar em nós, é que nós vamos obtendo a cura real, que não é a do corpo, porque o corpo fica, mas é a cura do espírito, para que a gente possa expurgar na presente encarnação todas aquelas matrizes que nós trazemos, para que numa próxima encarnação a gente seja merecedor de uma organização física melhor e menos complicada e necessária à nossa própria existência. Então, quando nós almejamos algo e aquilo não acontece, isso não acontece provavelmente por dois motivos no nível de compreensão que nós temos. Ou ainda não somos merecedores, né, de obter aquela graça, ou se nós a obtermos, aquilo pode nos levar a uma derrocada. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que vai no nosso íntimo, né? E Ele nunca nos desampara. Então, nós temos que ter essa certeza, essa confiança, né? Se Jesus nos revela que Deus é amor, que Deus é Pai, né? Então Ele olha por todos nós, indistintamente, independente da nossa condição social, ou da nossa condição material, ou até da nossa condição moral. Então, cabe nós despertarmos em nós essa consciência, ultrapassar, né, essa fase do instinto, das sensações, em busca dos sentimentos cujo embrião foi plantado em nossos corações. E Humberto de Campos vai mais além, quando ele nos traz uma outra história, para a gente finalizar e finalizando a nossa fala, em Contos e Apólogos. Eu confesso para vocês que eu até, quando li esse conto, né, eu parei para refletir na minha própria condição. Então, em Contos e Apólogos, Humberto de Campos nos traz o seguinte conto 7, intitulado A Ficha. E ele diz o seguinte: João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que completou 50 anos de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excessitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma visita de olhos em sua ficha. E o viajante recebeu o primoroso documento, em cuja face leu espantadiço: João Mateus, renascimento na Terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidente de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sobre a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos, boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábito para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo.
através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sobre o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros, valor da época que era uma quantia considerável, e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito, no momento em que na ficha vai aparecer o débito, do João, quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente pressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu-se aos companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transtornado, dizia. O sonho o modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso, e sorridente despediu-se dos amigos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Ou seja, o sonho fez ele mudar as disposições e rever a sua própria vida. Esperava assentar as bases da obra que se propunha a levar efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Aí eu pergunto para todos nós aqui: quem de nós garante, tem a certeza de que estará vivo amanhã? Quem de nós? Mas eu lhes garanto e afirmo, todos nós estaremos vivos, agora não sei se encarnados. Então, para João, ficou a lição para que numa próxima encarnação, ele venha reacendendo esses propósitos. Então, cabe aqui, cada um de nós, refletirmos, de que maneira nós estamos nos relacionando com a vida, quer dizer, não apenas com a religião, mas com a vida, com as nossas relações, em relação aos ensinamentos de Jesus, que todos nós já sabemos, já conhecemos, mas que ainda nos falta vivenciar. Então, que a gente não protele mais esses recursos e essas possibilidades que Deus nos oferece a cada dia. A cada dia é um dia de oportunidades, é uma página em branco para que a gente possa estabelecer um novo percurso nas nossas vidas. Lembremos-nos de Maria de Magdala, que é um dos exemplos de como ela superou a conveniência da vida que levava em coerência com o chamado de Jesus, com a mensagem que ela teve a oportunidade de conhecer. Apesar da vida dissoluta que levava, ela assume aqueles ensinamentos e dá uma guinada radical na sua vida. É um dos grandes exemplos que nós temos de conversão de uma mulher que naquele período, naquela época, era totalmente desvalorizada. Então, como ela, todos nós temos pessoas que no silêncio, no anonimato, vão operando
essas transformações em si. Às vezes na figura de um familiar que a gente questiona, de um amigo, de um colega de trabalho, das pessoas que muitas vezes nós visitamos nos hospitais, nos domicílios, em situações difíceis, e aquelas pessoas ali resignadas, alegres, são verdadeiras lições de vidas para cada um de nós, né? Então é através desse trabalho silencioso de auxiliar as pessoas que nós vamos despertando a nossa consciência, vamos despertando em nós esse sentimento na superação dos nossos instintos, das nossas sensações que ainda são movidas e mobilizadas na satisfação das nossas próprias necessidades. É essa mensagem que Jesus nos legou, né, para que pudéssemos, como Ele, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, só através desse movimento silencioso da caridade, como entendia Jesus, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, que nós vamos palmilhar esse caminho, porque a benevolência, ela abre a porta para todos os demais. É o que faz com que a gente se sensibilize e passe a ter misericórdia e compaixão pela dor do nosso próximo. Retomando a minha tia, a quem relatei no começo a história, a qual eu fui surpreendido, ela num trabalho silencioso, sem alarde, né, foi conduzindo a vida dela, e hoje ela recolhe esses frutos dessas irmãs de caridade que cuidam dela com muito carinho, com muito amor e com muita alegria, embalado num poema, né? Mãos que oferecem rosas. Então que a gente caminhe, meus irmãos e minhas irmãs, para que no momento da nossa maior necessidade, a gente também possa ser embalado por esse poema, por essa canção, que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, leva ao outro a alegria. Parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume. Muito obrigado a todos pela atenção. Então, gente, vamos agradecer. Agradecer a Deus por este momento, deste banquete espiritual, do qual saímos fortalecidos, para que possamos dar continuidade, Senhor, e primeiramente, acima de tudo, agradecendo a Deus por tudo que somos e temos, por tudo que seremos e um dia teremos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho, do estudo, da confraternização. Obrigada, Senhor, por tua presença amiga, nos envolvendo a cada um de nós. Obrigada, Senhor, que possamos todos retornar aos nossos lares em paz, com tranquilidade, e que a tua luz nos ilumine os nossos caminhos. Pedindo, Senhor, também especialmente neste momento, pelos nossos irmãos aflitos na guerra na Ucrânia, que possam eles receber o lenitivo,
Que a espiritualidade amiga os conduza ao refazimento àqueles que desencarnam desta forma trágica. Pedimos, Jesus, olhai, orientai a todos os governantes, para que possamos ter um planeta melhor de paz. E que possamos assim, Senhor, como nosso companheiro Erasmo nos disse, ter as nossas mãos perfumadas pelas rosas que possamos distribuir. Obrigada, Senhor. Que assim seja.